Será que o Thiago Almada realmente vai fechar com o Flamengo? Então fique aqui no vídeo que após a vinheta eu vou te explicar um pouco sobre isso. Pois é, parece que está tornando realidade. O Thiago Almada parece que vai confirmar sim, né? Vai ser jogador sim do Flamengo. O Flamengo já teve, né, uma sinalização positiva aí do jogador, né? Já faz uns dias que está sendo negociado, que o Flamengo está entrando em conversa, né, com o jogador, com o Atlético de Madrid. Porém, tinha outra proposta na mesa, né? Tinha a proposta do Flamengo de 28 milhões de euros, mas tinha também do River Plate, né, de 20 milhões de euros também, equivalente a 115 milhões de reais. Porém, né, parece que o Almada ele gostou bastante do projeto, né, que foi apresentado aí pelo Flamengo, e ele está otimista sim para fechar com o Flamengo. Porém, né, tem a parte burocrática, tem a parte aí do Atlético de Madrid, né, tem que esperar uma confirmação deles, chegar em um acordo, né, mas o Thiago Almada é o principal alvo, né, aí da janela de transferência do Flamengo, né, e parece que conversou com o staff, né? Sentou, conversou com o staff, analisou a proposta, né? Ele, que nem eu falei, ele gostou do projeto, porém, né, tem ainda essa parte burocrática para acertar. Então, eu acredito que nesse final de semana mesmo, o Flamengo já consiga acertar a sua contratação, consiga chegar a um acordo aí com o Atlético de Madrid também, né? A informação foi divulgada pelo GE, né? E também pelo Guardia Alta, que é um jornal argentino. O que foi falado nessa matéria é que a diretoria do Flamengo, né, discute com o clube espanhol, né? Ele discute ainda com o Atlético de Madrid. Já tem o ok do jogador, porém ainda é aquela parte burocrática que a gente sabe, né? De valores, né? Acertos, bônus. Então a gente não sabe muito o que está sendo negociado. A gente só sabe um pouco o preço por cima, né? O preço que está sendo divulgado aí de 28 milhões de euros, que é equivalente a 161 milhões de reais, né? Então, antes da Copa, o Almada ele acabou recusando, né, uma oferta lá da Rússia, né? Acabou recusando também da Ucrânia. Se eu não me engano, também teve proposta da Arábia Saudita, né? Então, o próprio Flamengo chegou a fazer uma sondagem antes da Copa, né, em junho, e ouviu qual que era o desejo, qual que era o desejo do Thiago. Então, já teve essa conversa, né, um pouco antes da Copa, e deu uma esfriada por causa da Copa, né? O cara tava na seleção, não tinha como, né, se aprofundar muito nessa conversa. Mas parece que o Thiago Almada ele queria continuar na Europa, queria estar jogando lá, mas não teve ofertas vantajosas, não teve ofertas que fizesse ele, sabe, querer mudar de clube, porque no Atlético de Madrid ele não está sendo bem utilizado, né? Essa é a grande verdade, ele não está sendo titular, né? Ou titular absoluto. Então, ele passou a considerar, né, um retorno ao futebol sul-americano. Então, já teve esse pensamento, né, um pouco antes da Copa, e agora está se concretizando, né? Então, o River Plate chegou a fazer a proposta, que nem a gente falou, de 20 milhões de euros, mas ele não consegue aumentar, né? E o Flamengo, o Flamengo é gigante, o Flamengo tem muito dinheiro, então o Flamengo entrou firme e entrou para, tipo, decidir mesmo. E esses 28 milhões de euros faz com que o Atlético de Madrid também se interessa, né, em vender, porque sabe que é um clube que vai pagar também, né? Tem isso. Sabe que o Flamengo não vai passar perna, não vai tentar, né, lesar eles de alguma forma, né? E o Thiago Almada, eles conhece o Flamengo, sabe que vai disputar o Campeonato Brasileiro ponto a ponto, sabe que vai disputar a Libertadores, né? Então isso ajuda muito
na vida profissional do jogador, né? Então, o Flamengo é sim o maior alvo aí pro Almada fechar. Eu acredito que ainda esse final de semana eles já vão entrar num acordo, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Vocês acham que o Thiago Almada vale 28 milhões de euros? Acha que ele vai vir para o Flamengo, vai fechar com o River Plate, vai tentar em outro clube da Europa? Porque, convenhamos, ele tem muito futebol e não é um jogador velho. Então ele tem mercado, né, em qualquer lugar do mundo. Só que assim, eu vejo também o Flamengo como uma vitrine muito grande. E se ele não está sendo utilizado no Atlético de Madrid, né, então o Flamengo seria uma das melhores equipes aí para ele, né? O Flamengo se compara a equipes da Europa, né? Na minha opinião, o Flamengo é gigante. Então, meu, será uma grande decisão se ele vier pro Flamengo, né? Acredito que no River Plate não tenha essa proporção, por causa, né, do futebol argentino, como está sendo, né, nos últimos anos. Não, a gente vê mesmo a Libertadores, é só clube brasileiro que disputa a final, sabe, disputa título. Então é muito difícil aí um time argentino ultimamente participar de uma final, né? Participar até de semifinal de Libertadores, né? Então está bem apagado. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião sobre o Thiago Almada e se é uma boa ele vir aqui para o futebol brasileiro novamente. Fechou? Até o próximo vídeo.